Voltando então, pessoal, tá? Então, assim, uh, o tumor não, né, não vai ficar parado ali, né? Ele vai ter, assim, até porque um dos motivos do tumor ter um sucesso é porque ele consegue escapar do sistema imune, tá? Como é que ele escapa do sistema imune, pessoal? Ele tem basicamente três grandes mecanismos ali para escapar, tá? Ele vai ter o quê? Ele para de produzir, ele não produz antígeno tumoral, tá? Ele consegue esconder as proteínas dele, as proteínas dele sofrem um processo de clivagem diferente, e com isso, então, ele não é apresentado, né? Você não tem uma apresentação de antígeno tumoral, você não tem um reconhecimento pelo linfócito, né? Porque o linfócito vai olhar ali, você não tem nenhum antígeno ali que possa ser do não próprio, né? Então, beleza, vida segue, o tumor está lá se proliferando que nem louco, tá? Você vai ter o quê? A mutação então no gene de MHC, então, para você parar então a apresentação do MHC, que eu falei anteriormente, tá? Daí a célula NK vai reconhecer essa célula, daí, e você vai ter então uma produção então de substâncias, tá? Citocinas e imunossupressoras, que vão fazer o quê? Vão fazer com que o linfócito ele perca atividade, é como se o célula tumoral conseguisse neutralizar o linfócito. Então, só na guerra, isso é quem neutraliza quem, no caso, a célula tumoral neutraliza o linfócito. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Então, gente, uma coisa que o que era esperado, né, seria tipo assim, você tem a célula tumoral, né, você vai ter antígenos tumorais, você vai apresentar esses antígenos tumorais para as células do CD8, essa célula CD8 vai reconhecer e vai gerar uma resposta e mata a célula tumoral. Beleza, isso seria tipo assim, no mundo ideal, só que não é o que acontece. Tá? Então, o que acontece? Então, o que eu falei para vocês, você vai ter então, a célula variante com perda de antígeno da célula tumoral. Então, a célula não tem antígeno tumoral, você vai estar apresentando antígeno próprio. Tá? Então, as proteínas mutadas, as proteínas então, super espessas, o tumor dá um jeito de não apresentar antígenos derivados dessas proteínas. Ao fazer isso, então, o linfócito olha e fala, não, está tudo normal, porque você quer proteína própria, você quer, né? Você quer próprio, então, beleza, passou, próximo. E com isso ali o célula tumoral está em plena atividade, tá? Ou também, né, ou esconde identidade, né? Tipo, chega o policial lá, tipo, a identidade assim, não, beleza, pode ir embora. Ali, na verdade, então, o linfócito ele não consegue, não interage com a célula porque a célula não tem ômega 6 de classe 1. Isso é indispensável. Para o TCR conhecer, né, para o TCR interagir com a célula tem que estar apresentando ômega 6 de classe 1. Ao não apresentar esse ômega C, o linfócito TC2 não tem como interagir com essa célula. Tá? E a outra forma, produção então de substâncias que inativam a célula. Então você vai ter o que, pessoal? Os linfócitos eles têm uns receptores que eles são inativados quando esse receptor se liga a algum ligante, esse receptor específico se liga a algum ligante, a célula tem inativado. Por que isso? Porque lá no treinamento, tá? Quando o time está produzindo os linfócitos, né? Então está diferenciando os linfócitos, ele vai treinar então se o linfócito tem capacidade de reconhecer. E se o linfócito está reconhecendo algo próprio, alguma proteína própria, tá? Que não pode, né? Imagina o linfócito vai lá e reconhece uma proteína própria e começa a dar uma resposta imune contra isso aí. São linfócitos que são chamados autorreativos, são os que causam então, né, alguma doença autoimune, tá? Então isso não pode acontecer. Então, para evitar que, né, aconteça então esse linfócito autorreativo possa causar algum dano na pessoa, né, no indivíduo, ou durante o treinamento lá no que acontece no time. Então, ao perceber então que a célula está ali, né, tipo, a célula apresentadora de antígeno está apresentando antígeno para o linfócito, está treinando, tá? Só que está apresentando tipo assim, uma proteína própria. Se o linfócito vem com muita célula faz uma resposta muito forte, ele liga, né, ao receptor que inativa o linfócito. Tipo assim, ó, você tá no stand de tiro, tá? O policial tá treinando ali, ele vai lá, tipo, só que aparece um refém, ele vai lá, enche de bala o que seria o refém. Então os caras vão falar, meu amigo, né, não dá, né? Imagina você, né,
numa operação, você não vai não. Então vai, tipo assim, desativa aquela pessoa, vai colocar ela em alguma outra coisa, ou até desativar. No caso aqui da célula, ou ela vai mudar, vai virar então um linfócito de regulatório, que é tipo assim, ela vai tentar amenizar, apaziguar, tá? Ou ela vai sofrer apoptose, tá? Então, em geral, ela pode sofrer apoptose. E também esse aqui é o CTLA, tá? O PD1, ele é muito parecido, tá? O PD1, então, em geral, tipo, ele se liga, então, em células, principalmente células B, que estão ali pensando, tipo assim, ó, o PD1, ele ativa a apoptose do linfócito, tá? Tipo, justamente para controlar o linfócito, tipo, o linfócito está muito reativo, liga o ligante do PD, tá? PDL, então se liga o PD e inativa a célula T, tá? Então, a gente tem, esses são dois dos mais conhecidos mecanismos, então, de silenciamento das células T. E o câncer, ele consegue ativar esses mecanismos, ele consegue tanto se ligar, ele pode produzir, então, ligantes que podem se ligar tanto no CTL4 como na PD1, com isso inativando então os linfócitos, tá? É como tipo assim, desse um taser no policial, ele inativa o policial. Aqui ao você ter uma ligação no CTL4 ou na PD1, é como se você fala, tipo, fizesse o linfócito ficar travado, parado, tipo, não tem reação, inativa, desliga o linfócito, tá? Então essa é uma das formas de como o tumor consegue escapar dos linfócitos. Tá. E nós temos a imunoterapia para tumores, tá, pessoal? A imunoterapia, né, você tem a quimioterapia, a radioterapia, que ela, assim, ó, ela vai, em geral, afetar células que se dividem muito, só em tumores, né? A base do tumor se divide muito. Só que ela acaba tendo seus efeitos colaterais, acaba afetando outras células que não têm relação com o tumor, tá? A imunoterapia, ela é uma coisa mais pensada em ser mais específica, tá? Uma coisa assim, tipo, para atacar células tumorais, utilizando células do sistema imune. Tá? Então, é uma coisa muito mais específica que, por exemplo, uma quimioterapia ou uma radioterapia. Tá? Então, a imunoterapia, né, ela vai ter como função, então, ou melhorar a defesa do nosso organismo contra o tumor, é como tipo, essa imunoterapia ensinasse os nossos linfócitos, né, ou células inatas, e linfócitos e células inatas, como lutar melhor contra o tumor, tá? Que seria a imunidade ativa. Ou ele pega, né, a célula de outra pessoa, né, outros linfócitos de uma outra pessoa que luta melhor contra o tumor e coloca aquela pessoa, tá? Que daí seria uma imunidade passiva, tá? Ou anticorpos, ou criação específica para aquele tumor e injeta na pessoa. Então, como é que a gente faz isso, tá, pessoal? A gente tem, por exemplo, uma vacinação com antígenos tumorais, né? Você pega, então, peptídeos muito comuns em alguns determinados tipos de tumores, tá? Injeta a pessoa vai gerar uma resposta contra aquilo. Então, a partir do momento que ela gera uma resposta contra aquilo, né? Gera linfócitos contra aquilo, você vai ter o quê? Você vai ter, então, um aumento da população de linfócitos que vão reconhecer aquilo como algo não próprio e vai gerar uma resposta com isso. Então, provavelmente esse antígeno vem do tumor, então ele vai reconhecer células tumorais e vai gerar uma resposta contra as células tumorais, tá? Aqui então nós temos a Oncovax, a tirosinase, são exemplos de, né, vacinas que estão sendo testadas ou vacinas já utilizadas contra tumores. Nós temos então bloqueio das vias inibitórias, tá? Então você vai ter, tipo assim, você tem um medicamento então, que é um anticorpo que se liga no CTL4 do linfócito, tá? Então ao se ligar ao receptor CTL4 do linfócito, a célula tumoral não consegue inativar. É como tipo assim, olha, ele prende o CTL4 e fala, não, você não vai se ligar com ninguém. Então ele não deixa ninguém ligar e daí ativar a inibição do linfócito. Então, tipo, o anticorpo ele se liga, né? Fazendo com que os receptores não consigam ativar, né, o CTL4, daí não ativando o CTL4, a célula continua normal, fazendo uma resposta. Então, com isso você quebra
uma das formas de fuga, né, de evasão do tumor. Então, você vai ter anticorpos então, que se ligam no CTL4, tipo, que é um medicamento, esse é um medicamento. O anticorpo se liga ao CTL4, então com isso o tumor não consegue inativar o célula T. Então, a célula T continua fazendo o que deveria fazer, que é o quê? Eliminar as células tumorais. Aqui também anticorpos então, que vão reconhecer o PD, né, tanto o receptor presente no linfócito como o ligante presente na célula tumoral. Então, olha só, o anticorpo ele se liga no receptor e no ligante, tá? Com isso, então, o tumor também não consegue ativar essa outra via de inibição do tumor, do linfócito. Com isso, então, o linfócito continua fazendo o que deveria fazer, que é o quê? Reconhecer essa célula tumoral, gerar uma resposta contra ela para inativar ela. Tá? Então, a gente vai ter anticorpos tanto contra anticorpos que ligam no receptor CTLA4, e como vai ter anticorpos que ligam nos receptores e ligantes do PD1, beleza? Os citocinas, tá? Citocinas é como o sistema imune se comunica. Tá? Se você adiciona citocinas, você, por exemplo, você adiciona IL-2, interferon gama, você vai estimular a proliferação de linfócitos. Além disso, você vai principalmente interferon gama, alfa e o TNF, eles estimulam, por exemplo, os macrófagos a irem para aquela via de M1, ele fica mais pró-inflamatório, vai mais para a guerra do que para a apaziguação. Tá? Aqui você vai então aumentar a proliferação de linfócito CD8, ativação de linfócito CD8 também, tá? Ativação de linfócito CD4 que vão ativar, por exemplo, plasmócitos, né, para produzir anticorpos contra topos tumorais, por exemplo, né, contra moléculas tumorais. Enfim, você vai ter todo, então, tipo, ao dosar, aumentar o nível de citocina, você consegue então fazer com que o seu sistema imune seja mais reativo contra o tumor. Tá? Estimulação específica do sistema imune. Então, você adiciona a administração local de substâncias inflamatórias ou uso sistêmico de substâncias que provocam uma ativação pluriconal. É assim, ó, é como você tem um tumor ali. Você injeta algo naquele tumor, você insere algo naquele tumor que, tipo assim, que gera uma inflamação ali. Induz a inflamação, induz a migração de linfócito ali, que vou falar, não, peraí, tá tendo inflamação aqui, e daí já começa, tipo, proliferar os linfócitos, aumentar a quantidade de linfócitos, os linfócitos vão lá, tentam, né, combater ali, tipo, por exemplo, você adiciona o PCG, que é o bacilo do Calmette-Gregg, que tem, por exemplo, epitopos ali de micobactéria, que causa tuberculose, uma bactéria que causa tuberculose. Você insere esses antígenos ali no tumor, vai ter macrófago ali, vai ter os linfócitos migrando para lá. Os linfócitos, eles são ativados ali, você vai ter todo um processo inflamatório, e com isso, então você vai ter já o quê? Uma resposta contra o tumor também. Então é como se você adicionasse, sei lá, tipo, adiciona um flagrante, um cara que é meio bandido assim, você vai lá, adiciona um flagrante ali, daí a polícia vai em cima, tipo, prende o cara pelo flagrante e mais pelos outros crimes que ele já cometeu, por exemplo. Então, seria equivalente a isso. Você adicionando um antígeno ali, você vai estar fazendo com que os linfócitos vão para lá, acabem, né, gerando uma resposta contra aquele antígeno que você inseriu. Além disso, ela começa também a responder contra as células do câncer. Porque daí, tipo, o linfócito vai começar a ver tudo, né? Ele já começa a achar tudo. Ele já, peraí, isso aqui também está errado, já mata, já vai. E aí você tem uma resposta, uma inflamação ali, você tem uma resposta melhor que pode ajudar a reduzir o tumor. Imunoterapia passiva, então, a transferência de células T anticorpos para o paciente. Tá? Aqui não gera uma imunidade prolongada, você não ensina os seus linfócitos, então você vai, tipo, reduzir o tumor ali, só que se o tumor voltar, você vai ter que fazer esse processo de novo. Você não ensinou seu sistema imune a gerar resposta contra aquilo. E dentro das imunoterapias passivas, você vai ter a terapia celular adotiva, então, que são células retiradas do paciente, tratadas e rejeitadas no paciente. Tá? Você tira linfócitos do paciente, ali que eles estão reconhecendo o tumor, mas são muito poucos. Tá? Sempre vai ter linfócitos que reconhecem o tumor infiltrado ali, só que geralmente são muito poucos, não conseguem dar conta do tumor. Você retira eles,
faz uma cultura com essas células, adiciona ali, tipo, interleucina 2, por exemplo, que vai estimular a proliferação, a divisão dessas células, e essas células se proliferam, você reintroduz no paciente. E daí o que acontece? Agora vai ter uma quantidade muito maior, né? Ela consegue ter regressão tumoral. E além disso, você pode fazer a manipulação por CART. Tá? O que é isso? Você pode fazer a manipulação que você muda os linfócitos, que o linfócito, em vez de ele estar expressando uma TCR, ele vai estar expressando uma coisa parecida com um anticorpo. Que daí você não precisa ter um MHC para reconhecer. Você pode, esse linfócito vai reconhecer moléculas da membrana, como se fosse um anticorpo. Tá? Então ele é muito mais irrestrito, você não tem uma restrição. Tipo, que o linfócito funcionar, você tem que ter um MHC apresentando. Tá? Se você faz esse chamado Descartes, tá? essa mudança, você faz essa modificação na célula T, que em vez de ela ter TCR, você tem esse receptor parecido com um anticorpo, você não precisa daí, tipo, a célula T vai funcionar, tipo, não vai precisar dos MHC. Ele pode, por exemplo, ele pode procurar células que estão produzindo aquele PD1, que são células geralmente tumorais. Então, lá, o linfócito olha, peraí, você tem PD1? Vou fazer uma resposta contra você. Daí, tipo, não necessariamente precisa ser de uma alteração TCR-MHC, entendeu? Vai ficar muito mais fácil, tem um leque muito maior aí de interação que o linfócito pode fazer, tá? Isso também está sendo bem testado, bem utilizado ainda não, mas a gente está progredindo bastante nessa área. Então você vai ter, tipo, nas imunoterapias passivas anticorpos monoclonais, que daí vão ativar, eles vão se ligar a moléculas específicas dos tumores, tá? Que daí você vai ter, acho que esse é o último slide, porque eu estou sem voz já. Os anticorpos monoclonais, então, você vai ter, tipo, anticorpos que vão se ligar a moléculas específicas dos tumores, presentes ali na membrana. Você vai ter, então, tipo, pode ter anticorpos só um anticorpo, você pode ter anticorpos com um fármaco, tá? Com algum radioisótopo, assim, como marcador, enfim. Você tem alguns anticorpos monoclonais aí que, né, é uma gama de utilização de anticorpos monoclonais, tá? Acho que eu falei demais, pessoal, eu falei bastante, estou com a garganta seca, isso quer dizer, então, que eu falei rápido e bastante. Espero que não tenha sido muito confuso. É um assunto que eu gosto bastante, então eu acabo empolgando e falando mais, tá? Então desculpem por isso, tá? E espero que vocês assistam, gostem e venham discutir comigo, porque eu adoro esse assunto de coração, tá certo? Então mais, pessoal, um abração para vocês, um bom final de semana, tá? E é isso e tchau.